Olá, você está na Escola da Comunicação, meu nome é Ana Lucicina e a gente tem com mais um tema importantíssimo sobre comunicação. Falar em público. Falar em público é algo que tira o sono do ser humano. A maior parte das pessoas que eu conheço e que me procuram para que a gente possa desenvolver um trabalho, essas pessoas têm uma relação direta ao fato de ter que se expor, ter que se apresentar. Seria ilusório a gente acreditar que existam receitas ou um passe de mágicas que tornem o ser humano um bom comunicador de uma hora para outra. Aliás, de uma certa maneira o mundo vende um pouco esses passes de mágica, não é? Põe a mão aqui, faça assim, faça assado e tudo vai ser um sucesso. A comunicação em si é dinâmica. A comunicação, o tempo todo, ela sofre ajustes, ela é feita por meio de ajustes. Ainda que você esteja numa plateia, é a maneira como essa plateia se porta que vai representar e mostrar como você pode se comportar diante disso. É um desafio? Eu não tenho dúvida que é. Mas a intenção maior aqui é falar sobre isso, falar sobre essa comunicação. A maneira que nós somos e que nos representa e a maneira como nós podemos, de fato, nos desenvolver. E se desenvolver na comunicação é trabalhar com atenção, com estudo, com prestar atenção nos detalhes, para que, sem dúvida alguma, a gente possa se desenvolver neles, e não para que a gente tenha que parecer ser alguém legal e esse parecer ser tenha que ludibriar o outro. Então, eu acredito muito que quanto melhor nós quisermos ser na comunicação, mais nós temos que dar atenção àquele que nos escuta. Não adianta eu querer ser um ótimo comunicador para ficar bem na fita, sendo que eu não estou preocupada de fato com a conexão que eu vou levar ao outro. A comunicação, ela só se institui a partir dessa conexão. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Falar em público gera medo? Lógico, a gente fala em público apesar do medo. Nos expor, naturalmente, gera uma sensação muito ampla de que, nossa, eu posso ser reprovado, eu posso não agradar, eu posso gerar uma sensação no público que não é a que eu gostaria de gerar. E o que eu faço com isso? Habitualmente, os medos da comunicação estão todos relacionados a essas situações, a essas questões de ser reprovado. Porque se alguém garantisse que aquilo que a gente vai falar todo mundo vai adorar, vai achar o máximo, talvez já fosse um passo para a gente não ter medo. Mas a comunicação pede muito preparo no conteúdo, mas muito preparo na forma também. E eu penso que essa é uma das maiores características que acabam gerando tanto medo. Nós nos preocupamos muito com o que temos a falar, mas não nos preocupamos tanto com a forma como vamos dizer isso. Gosto de fazer uma brincadeira nas minhas aulas e nas minhas palestras, que simples características que mudem na forma, muda todo o conteúdo. Por exemplo, se eu falo para alguém, olá, se eu falo, olá, se eu falo, olá, eu falo a mesma coisa e digo coisas totalmente diferentes. Então, essa forma que carrega o conteúdo, ela é definitiva para que o conteúdo tenha sucesso. Então, além de se preparar no conteúdo, que é o fato de saber o que você quer dizer, nós vamos falar sobre isso, saber traduzir, ser simples. Simples é aquele que supera o complexo. Simples é aquele que é o tradutor. Não é, a gente confunde com simplório. O simplório seria aquele que ignora, que não tem uma noção vasta do conteúdo. Mas simples é aquele que consegue ser o tradutor do que quer dizer. Então, se preparar na forma, observar os gestos, observar como você se porta, observar como você chega para o outro é muito importante. E é possível desenvolver? Sem dúvida. Mas assim, se preocupe com dicas do tipo, tenha maior precisão articulatória. Quem consegue falar prestando atenção nisso. Mas, por exemplo, uma pessoa que possa ter um entrave de falar muito travado aqui, a gente pode pedir para que ela aumente a intensidade da voz. Isso é uma compensação, a gente consegue trabalhar com compensações na comunicação. Eu digo que compensação é uma meta-análise da comunicação, porque a gente tem que lidar com aquilo que de pouquinho em pouquinho nos constitui. E é esse mosaico das características que nós somos que vai construir, que vai constituir o comunicador final.
Então, o conteúdo é importante, você tem que saber sobre o que está falando. Ah, mas e se alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder? Na era da informação, a gente não precisa saber tudo. Nós temos que aprender a não saber. Saber não saber. Isso não tira o mérito daquilo que nós somos. Mas pensar na forma também nos ajuda demais. Então, nós vamos começar a nos dividir em pedacinhos. Nós falamos sobre olhar, nós vamos começar a falar sobre gestos, sobre postura, mas a gente quer saber a sua, e não aquela que eu acho que você deveria ter. Nós vamos saber qual é a sua melhor versão de si como comunicador. Não existe um comunicador que seja o melhor de todos. A comunicação nos individualiza. E é nessa individualização que a gente tem que pensar. E é isso que a gente respeita aqui na Escola da Comunicação. A gente expõe, mas expõe com zelo, com cuidado, sem inconsequência. Então, se perceba, tente se dar uma nota de 0 a 10 para como você domina os seus gestos. Não se é certo ou se é errado, não existe o certo ou errado. Existe um autodomínio, aquilo que você quer fazer. Se você tem um gestual mais introvertido, está tudo bem. Se ele é um gestual maior e mais amplo, o quanto isso se encaixa nesse mosaico final com aquilo que você é. Os medos vêm dessa falta de conhecimento. Vamos nos conhecer de pouquinho em pouquinho, vamos somar esses pedacinhos. É isso que a Escola da Comunicação faz. Pensando primeiro agora no quanto você tem que conhecer a sua forma. E depois nós vamos pensar em tudo de conteúdo. Se você gostou, clica aqui pra gente, continua assistindo, cada semana um post, um cuidado com você e muito obrigada, porque é o fato de você estar aí que dá sentido àquilo que é a minha dedicação e a minha paixão por conhecer na vida, a comunicação, a ação de deixar aquilo que me representa e aquilo que representa você. Até a próxima!